Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande que leva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Este amor tão grande que eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia. Que bom, meu irmão. Que bom ter imprevisto. Quem sabe faz ao vivo. Não, que bom que teve imprevisto da minha compartilhar, do som, né? Que eu ia compartilhar. Aí entrou o nosso amigo aí, Luiz. A Luiz não, o Thiago. E ainda temos outro aí, ó. Luiz também é bom na viola. Há uma opção no microfone que Audio Settings, ajustar o áudio, e dentro do Audio Settings há uma coisa que diz Live Performance Audio, que é para ao vivo. Eu julgo que ainda melhora mais o som, porque ele neste momento está a cortar, ou seja, está a cortar todo o som de fundo e isola a nossa voz. E, portanto, quando a pessoa fala, ele corta o violão. Se for só o violão a tocar, tudo bem. Se você puder testar, Audio Settings, aqui no microfonezinho, tem aí uma opçãozinha e diz Live Performance Audio. Tá. Eu vejo isso aqui, então, enquanto a gente faz a reunião. Vamos começar aqui? O Luiz Gustavo. Depois do Luiz Gustavo pode ser o Thiago. Bom dia, meus irmãos, tudo bom com vocês? Enquanto eu não cumpri com o meu compromisso, que ontem eu estava voltando de viagem, de Resende, então eu falhei. Mas em compensação, hoje, os Provérbios 12, eu fiz uma seleção aqui, que eu achei muito bacana, e Provérbios 12 é bem legal, né? Que fala da preguiça, fala do trabalho, e falou disso que me chamou a atenção, que foi da língua, né? Então, da sequência que eu tenho, tem o Provérbios 5 e 6, que eu vou ler, que fala: os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos dos ímpios enganam. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos o livrará. Aí depois o 9, que eu acho que ele continua: melhor é o que se estima em pouco e tem servos do que o que se vangloria e tem falta de pão. Depois o 13 e o 14, que o ímpio se enlaça na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. O homem será saciado de bem pelo fruto de sua boca, e da obra das suas mãos o homem receberá a recompensa. E depois o 19 e o 22. O 19 fala que o lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. E do 22, para finalizar: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Então, o que eu tirei desses versículos foi que, para o justo, fiz até uma anotação aqui, as palavras, elas são retidão, sabedoria e justiça. O justo, ele fala pouco,
e age diligentemente. O justo, a palavra traz prosperidade para ele, para sua família, para a congregação, para quem está ao redor dele. Já para o perverso, para o tolo, para o ímpio, a palavra ela traz a morte. O tolo ele superestima a sua imagem, ele faz uma propaganda enganosa de si mesmo e ele peca com a língua, ele cava o próprio abismo para os seus próprios pés e para quem está à sua volta. E daí eu tirei algumas conclusões, né? Para a gente controlar a língua, né? Pensar antes de falar, falar pouco, escutar muito, né? E quando você pensa antes de falar, você reflete, a sua palavra traz bons frutos para você, para quem está à sua volta, para a sua comunidade. Aí o seu sim vai ser sim e o seu não será não, porque você vai ter refletido sobre ele. Então, essa foi a minha leitura de hoje, que eu achei interessante dela. Perfeito, Luiz. Que bom que você está de volta. Obrigado, prazer é meu, meus caros. Sou eu, né? Isso. Eu separei aqui o primeiro, o versículo 1. Todo que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. E durante o Provérbios 12 fala em outros versículos sobre isso, né? Então, mostra como escolhas sábias podem moldar a vida, né, de uma maneira positiva. Eu até fiz uma notação aqui, né, que expressando que a disciplina pode ser uma expressão de cuidado, né, receber orientação, mesmo que crítica, pode ser uma forma valiosa de crescimento, né? Então a gente ter sabedoria aí também, né, nas críticas, ter sabedoria em aprender com as pessoas, né, com o próximo, e amar a disciplina. É isso. Perfeito. João, depois o Matheus. Bom dia, pessoal. Bom dia aí. Tá dando para me ouvir bem? Muito bem. Beleza. Eu escolhi o 28. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Esse versículo aí, ele já é bem autoexplicativo, né? Aí eu fiz algumas anotações de algumas palavras que veio na minha cabeça aqui com essa leitura, né? É na vereda, é no caminho, na trilha correta, né? No caminho do bem está a vida e não há morte. Não é que nessas veredas, nesse caminho, não há surpresas desagradáveis para quem escolhe seguir o caminho correto, não se inclinar nem para a esquerda nem para a direita e sempre seguir naquele caminho correto, sem atalhos. E que nesse caminho não há morte. É que nesse caminho sem atalhos, nesse caminho correto, não há surpresas desagradáveis para quem é justo e segue esse caminho do Senhor aí. Bem, bem rapidinho, mas esse versículo aí é bem autoexplicativo. Foi isso que eu anotei aqui. Autoexplicativo e a gente tem que seguir esse caminho aqui, né, cara? Tem que viver ele, né? Viver. Não há morte nem surpresas desagradáveis. Exatamente. Se você viver de uma forma justa, né? Justo que eu falo no Senhor, né? Nos caminhos do Senhor. Bom dia, pessoal. Bom dia. Os versículos que eu escolhi foi bem na mesma linha do Luiz Gustavo. Eu escolhi o 18 e o 19. Fala que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. E o 19, os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Então, o que veio na minha mente é a importância de ter prudência nas palavras, de lembrar sempre, né? Eu falo sempre isso com o meu funcionário lá no escritório, que lembrar sempre, você tem dois ouvidos e uma boca. Então, escuta mais do que fala, pensa para falar e fala sempre a verdade. Porque eu acho que quando você está falando a verdade, você tem uma vantagem competitiva, porque a verdade ela só tem uma versão.
a mentira acaba você se perdendo nas várias versões que você vai criando. Igual fala aqui no 19, né, que os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre. Então, você está falando a verdade, você está meio que falando sem pensar. Você fala o que realmente aconteceu. Agora, a partir do momento que você começa a mentir, igual aquele ditado popular, né, que a mentira tem perna curta, então, uma hora você vai cair na própria mentira. Então, é sempre seguir o caminho, né? E igual Jesus é caminho, a verdade e a vida, né? Então, já tá bem claro, né? Então, assim, a partir do momento que você está lidando sempre com a verdade, qualquer discussão, qualquer imprevisto que você tenha no dia a dia, seja familiar, seja profissional, fica muito mais leve, né? Fica muito mais suave qualquer tipo de argumentação, porque você fala o que realmente aconteceu. Seria mais nesse caminho. Perfeito, hein? Perfeito. Você, Luiz? Bom dia, pessoal. Bom, eu escolhi, né, fui na linha aí do Luiz Gustavo, e escolhi também o primeiro, né? Todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Não sei se acredito que não foi o Luiz, não, perdão, foi o Thiago. O Thiago que escolheu isso. É, e reforçando, né, falando sobre disciplina, acho que nós já falamos tanto sobre isso, né? Me lembro, né, numa dessas reuniões, o Everton falando tanto sobre isso, e a gente sabe o quanto que é importante, né, para nós, né, que queremos, né, ser vencedores, que queremos, né, ser provedores, né, para que queremos, né, difundir, né, o bem e o sucesso, né, para todas as pessoas, né? Acho que tudo isso tem o primeiro passo é a disciplina. Tudo que é bom, tudo que vai fazer o bem, né? Tudo que você quer alcançar a plenitude exige esforço, né? E esforço é disciplina, né? Então, acredito que, né, quem ama a disciplina, certamente ele está obtendo conhecimento, está obtendo as ferramentas corretas para ele conseguir chegar onde ele quer, né? E a segunda parte, que aquele que odeia a repreensão é tolo, e é interessante, né? Porque também a gente estava falando sobre isso, né? Como é legal, né? Com as correlações que Provérbios faz, né? De um capítulo para outro, né? Porque nós estávamos falando sobre isso, né, de humildade intelectual, de como que é importante nós termos a mente aberta para receber novas informações. Ontem mesmo nós estávamos falando sobre conselheiros, né, de como é importante nós termos ouvidos abertos. O Mateus agora fala também uma coisa que é muito óbvia, né, para todo mundo, mas que muita gente, né, não leva a sério, né? Nós temos dois ouvidos para escutar mais do que falar, né? E de certa forma nós temos que ter no nosso coração sempre que nós somos abertos a novos conhecimentos, e quanto maior o conhecimento nós tivermos, né, mais fácil, mais rápido será o nosso progresso. Então, com disciplina, né, com os ouvidos abertos, com o coração aberto, com a humildade intelectual, esses, sem dúvida nenhuma, são segredos, receitas de bolo, eu posso dizer, né? Geralmente fala, o sucesso não tem receita de bolo. Tem sim. Talvez o sucesso que você quer, né, é um sabor diferente do bolo. Mas se você seguir, né, esses mandamentos simples de você ter disciplina, ter o coração aberto, ter resiliência, sem dúvida nenhuma, né, você vai ter chances estatísticas muito maior, né, de alcançar aquilo que você quer, né? A gente, né, sabe que nós temos um atleta aqui, né, entre nós, o João, né, eu não conhecia, mas, né, ao longo do caminho aí, eu imagino que ele deva ser lutador, eu imagino que a disciplina é fundamental, porque, né, na hora de subir no ringue, na hora de uma derrota, né, você lembra o tanto de vezes que você talvez faltou o treino, talvez você lembra, né, as horas que você, né, dormiu a mais, que poderia ter sido revertido em treino, né? Então acho que isso tudo, né, acho que ele é o cara que mais vive a disciplina, né, na ponta da chuteira mesmo, né, e acho que é isso, pessoal, que eu queria falar hoje.
Perfeito, Luiz. Só para Perfeito. pegar o gancho aí, você falou do sucesso, é uma receita de bolo, né? Geralmente todo mundo, toda pessoa de sucesso tem correlações, tem coisas ali, independente da caminhada ser esportiva, ser empresarial, o que que for, ela tem pontos ali que se encaixam, que combinam, né? Segue geralmente os mesmos caminhos, tem coisas em comum entre elas. Então é bem uma Exato, receita mesmo. E talvez uma exato. das coisas mais comuns, João, pelo Luiz, pode ser a força de vontade, né? Perseverança e a disciplina. Exato, Felipe, exatamente. Só ainda sobre essa questão da disciplina, teve uma vez que a gente estava fazendo treinamento com um nadador brasileiro, campeão mundial, enfim. Ele falou o seguinte: na hora que o meu time ia embora, é que começava o meu treino. E até então eu só estava entregando mediano. Esse aí ficou muito marcado por mim. Ele falou assim: ó, depois o pessoal ia embora, eu ficava mais 2, 3 horas na piscina. caramba, quem falou Isso isso? é, foi um nadador brasileiro, cara. Esqueci o nome dele agora. É um dos maiores vencedores da natação brasileira. Me salva aí, hein? Quem que é? É da Cielo? Cara, Ah, não tem? É Gustavo Borges, Xuxa. Gustavo Gomes. Gustavo. Acho que foi o Gustavo Gustavo que falou Borges, né? isso, cara. Acho que foi o Gustavo que falou isso. Que depois que a galera ia embora, que começava o treino dele. Assim, cara, até então ali eu só tava treinando no mediano. Ele ficava mais Eu, 2, 3 horas na piscina. eu Não, sou mas ex-craque de bola, né, velho? Joguei bola demais. Mas é engraçado que na minha época de Cruzeiro e tal, tinha muito nego bom de bola, mas dois, três que viraram eram os mais disciplinados. Eram os que mais treinavam e eram os mais meia-boca, sabe? Que chegava em campeonato de fora e fazia sempre o básico ali, o arrozinho com feijão, e viraram. Então, assim, mais um motivo, porque tem cara que nasce com um dom ali, o cara é bom, mas o cara não tem disciplina nenhuma e não vai. Então, eu não sei como é que é vocês no dia a dia, mas é melhor você ter um amigo, um colaborador, um cara mais disciplinado do que um cara que tem muito talento, mas que não tem o coração ensinável, né, velho? não tenho dúvida. É uma no critério que eu sempre gosto de entrevistar, né? E contratar, cara, o candidato que tem coração ensinável, cara. Isso aí, às vezes chega um maior talento, o cara sabe de várias coisas, veio de uma empresa maior e tal. E é bom você trazer um cara de uma empresa maior, porque ele traz muito conhecimento, né? Você pega um cara que ele agrega. Mas se não tiver um coração ensinável, meu amigo, é complicado. Difícil. Quando vocês falam assim, coração ensinável, o que que é isso? Assim? Coração ensinável. O que é Cara, isso? eu creio assim que até o pastor Alexandre pode conceituar melhor, mas eu creio que um coração ensinável é uma pessoa, primeiro, que tem temor ao Senhor, outra que não é uma pessoa que é sem orgulho, sem, sem ego, e que ela está ali para aprender, sabe? Não só aprender, mas também para multiplicar, para somar. Não é aquela pessoa egoísta, sabe? Eu entendo como isso, sabe? Uma pessoa que gosta de ouvir. E a maioria das pessoas não querem ouvir, né? Eu fui um desses que não queria ouvir, né? E É hoje eu porque hoje entendo em que eu tenho um dia coração mais todo mundo tem ensinado. resposta pronta para tudo, né? E quando você tem uma pessoa que ela tem um coração ensinável, ela aprende a ouvir os processos que existem dentro da empresa e ela tenta colaborar, mas não de uma forma grosseira ou orgulhosa, mas sim para agregar mesmo, sabe? Quantas vezes você vai ensinar alguém, ou na entrevista você vai falar algo para a pessoa, e depois, então, quando ela entra, é só, é isso, ela já pensa, isso eu já sei. Aí depois você põe a pessoa para fazer, e quando ela vai fazer, ela não sabe nada daquilo, né? Então, tá aí igual o João é um lutador. Cara, você tem que aprender com todo mundo, não é só com o campeão mundial. Talvez você vai aprender uma, um golpe, uma defesa de um cara que você está lutando aí no Rio, que você está treinando com ele, sacou? O aprendizado é todo dia, pô. Não tem essa. Todo dia. Tem o mais experiente, o mais novo, é todo dia, todo dia. Tem. Todo mundo tem uma coisa para ensinar. É Ô, Xande, palavra de o que você pode falar do coração ensinável aí de uma forma mais bíblico, Acho né? que Vamos dizer assim. o
quanto menos orgulho você tem, né? Quanto menos orgulhoso você é, mais ensinável você se torna, né? Porque aí você se abre para os... É muito o que Salomão fala, né? Dos conselheiros, da multidão de conselhos. Você buscar conselho, você ter humildade de, de poder Essa admitir palavra. que você está errado, que você está mudar de rota, né? O coração ensinável é esse. Eles falam que Davi era um homem segundo o coração de Deus justamente por isso, porque ele era um cara do coração ensinável, né? Ele fazia as coisas, mas quando ele errava, ele admitia que ele errava, ele se arrependia, ele pedia perdão, ele ouvia a voz do... Você imagina, o cara era o rei de Israel, nunca tinha perdido nenhuma batalha, vem um profeta, coloca o dedo na cara dele. Ele podia ter feito o quê? Ele podia ter falado, "Ah, mata esse cara, ou não, sai para lá, não vou me arrepender." Não, o cara cai no chão e se arrepende e veste saco e cinza e pede perdão a Deus, né? É essa pessoa que não tem orgulho, né? Quanto menos orgulho, mais ensinável vai ser o seu coração. O homem mais sanguinário da Bíblia foi um homem segundo o coração de Deus. Como é que você explica isso? O cara tinha um coração reto, né? Um coração sem orgulho. E um cara que você vê, um cara que era um rei e venceu tudo, todas as batalhas ali. E na hora que esse profeta chegou para ele, ele se arrependeu, né? Segundo a Bíblia, alguns livros que falam, ele ficou ali uma semana chorando e se arrependendo. Aí a pergunta é, como o pastor Alexandre falou aí, quantas vezes a gente erra e não se arrepende? É verdade. Essa é a pancada. Então, com o coração ensinável, eu erro e me arrependo. Isso acho que é talvez uma definição maior do coração ensinável, ô João. Gabriel, Bom dia, pessoal. Tudo bom? Eu também escolhi o parte um. É aquele que quer aprender e gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. E me veio na mente dois trechos, né? O trecho que eu quero falar primeiro é sobre o tolo, né? Porque o tolo não gosta de ser corrigido. E também discutir com o tolo, né? Você está trabalhando em pesos desiguais, né? Então, ele não vai entender seu ponto de vista, você vai acabando se rebaixando para tentar mostrar que está certo, e ele não vai entender de maneira alguma. Ele não está usando a mesma lógica linear que você. Então, isso pode tirar sua paz e para ele não vai fazer diferença. Então, é melhor realmente não corrigir se a pessoa não tem pelo menos um pouco do coração ensinável, né? E a primeira etapa aí é interessante porque às vezes a gente fala que gosta de estar aprendendo e tudo mais, mas a gente quer ouvir de um conselheiro, alguém mais sênior, né? Aquilo que a gente espera que seja nossa verdade, né? Então a gente tem que ter a humildade, um ego bem baixo para poder entender. Não, às vezes não é o seu ponto de vista, é o ponto de vista que a pessoa fala, e é até interessante uma pessoa de fora falar que está pensando fora da caixa, né? Fora do problema que você está, e você fala, realmente a minha opinião não estava 100% correta, estou aprendendo com você, e muito obrigado por isso. Acho que seria isso. perfeito, Gabriel. Muito bom. Eu ia falar Felipe, mas o nome, o sobrenome desse Deixa eu Oliver. só Melhor comentar uma falar coisa que ele Oliver. falou, que eu achei muito interessante, que esse final de semana eu estava na casa do primo da Marja, e tem uma tia dela, que ela tem uma artrose no joelho muito grave. Ela tem essa artrose no joelho, tem pelo menos 10 anos que eu a vejo. E a prótese de joelho é muito boa, prótese de joelho, prótese de quadril é muito boa para você colocar no paciente mais velho, né? Porque você tem que fazer revisões menos vezes. E ela sente muita dor, e é exatamente para isso, é para aliviar a dor. Ela tem uma demanda baixa, é exatamente para isso que ela serve. Né? E a filha dela é médica. E eu conversando com ela, isso eu já falei muito, eu parei de falar, porque é exatamente isso. As pessoas querem escutar, né, o tolo, ele quer escutar aquilo que ele acha que é verdade. Não adianta você falar e tentar incutir na cabeça. Então eu estava conversando com a filha dela, que é médica, colega, falei, não, mas ela tem indicação de colocar para você. Não, o momento já passou. Gente, o momento não passou. Então a pessoa quer ouvir uma coisa, ela quer que alguém reafirme para ela uma coisa que ela acha que é verdade. Né? O momento ideal é esse. É só para comentar que eu achei interessante. Às vezes a gente precisa de um exemplo prático. O exemplo prático é esse. Eu parei de falar que não adianta você discutir com tolo. Né? Foi só isso que eu interrompi. Eu Acreditar queria na fazer um verdade, comentário também. Oi, perdão, acreditar Everton. na verdade que você quer que você acredita, né? Às vezes nem Ele quer a ele quer verdade que você escutar de a acredita não boca é. de...
não é Uhum. verdade, de fato, né? Só um último comentário que foi muito pertinente que o Gabriel falou. Existe uma linha tênue, né, entre teimosia e persistência, né, pessoal? Assim, é muito importante, né? Acho que nós estamos aqui, né, trabalhando para nós melhorarmos e a gente ter essa consciência, né? Porque a gente nunca sabe, assim, quando é o momento, né, da gente parar de seguir um caminho que a gente está seguindo, ou a gente quer continuar sendo persistente, né? E sem dúvida nenhuma, você, né, escutando bons conselhos, né, tendo o coração aberto, a mente aberta, sem dúvida nenhuma, né, pode te ajudar. Mas é uma linha tênue, é difícil você saber o quanto que você está sendo persistente, o quanto você está sendo teimoso. Foi legal isso que o Gabriel falou. Perfeito. Oliver, Bora lá, irmãos. Bom, ficou mudo. Tem que ligar o microfone. voltou? Voltou. Eu escolhi o 17. Tá, eu escolhi o primeiro, mas aí acabou que eu escolhi o 17 ao longo da leitura, da meditação aqui na Bíblia. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. E é interessante porque ontem, 5 horas da tarde, aconteceu um fato lá na empresa, meio grave, e a gente, eu, os outros diretores, nós passamos ali até 11 horas da noite cuidando para certificar se era verdade ou não. E aí, hoje de manhã, eu abro a Bíblia e me vem isso. Então, assim, esse cuidado com a gente ter a certeza de que é verdade, para a gente não cometer uma injustiça, né? E é interessante que eu compartilhei com a minha esposa e ela falou assim, mas não pode ter sido isso? E eu falei assim, nossa, pode ter sido isso. E se foi isso, eu estaria cometendo uma imensa injustiça com, né, um colaborador. Então, eu acredito muito nisso. Assim, a gente tem que ter um pouquinho de prudência em entendermos se a gente está indo num caminho de raciocínio ou se de fato a gente está buscando essa verdade, sabe? E também quando eu penso em verdade, aí eu lembrei um pouquinho de eu sou a verdade, né? Então, se a gente trouxer aqui, se a gente trocar a verdade por Jesus, ou seja, quando Jesus é dito, né, eu acho que também é uma forma muito interessante de enxergar esse versículo. Né? Quando você levar Jesus, a justiça é feita. Então, me veio isso desse versículo. Perfeito, irmão. Ótimo. Ó, Edmar de volta. Bem-vindo, irmão. Bom dia, bom dia. Obrigado de volta, Ó, né? ó ele aí. Passei uma temporada ausente aí, mas estou de volta, graças a Deus. Pode ficar muito tempo ausente, né? Tá dando A pra ouvir, voz da sabedoria. tá dando pra ouvir certinho. Tá. Então vamos lá, né? Já falaram tudo, o que que sobrou para mim? Falaram todos os versículos. Eu, eu vou no 13, então, porque parece que o restante já, todos, né, já foram falados, mas eu escolhi o 3. Na minha versão diz assim: ninguém consegue. Não, 3 ou 13? desculpa, não é o 3, é o 2. Tá. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas ele condena o que planeja maldades. O que eu entendi aí o favor de Deus é a graça, né? O que eu entendo. E a graça é um favor imerecido. Nós não temos, mas Deus nos deu. Então eu aprendo com esse versículo aí a importância de praticar, né, essa bondade. E muitas vezes a gente limita essa bondade
Muitas vezes os filhos, família, ciclo de amizade, né? Somos bons com quem a gente ama, né? Aí a gente vai lá para aquela passagem que Jesus fala assim: se você amar quem te ama, né? Qual mérito tem nisso, né? É fácil você amar uma pessoa que te ama, uma pessoa ali da sua família, mas na verdade nós temos que ser bom com todos, né? Sem, sem olhar a quem, né? Vamos dizer assim, hoje nós seres humanos temos a tendência a escolher, né, a quem fazer o bem. Muitas das vezes a gente justifica, eu não vou fazer pro fulano porque eu já falei isso ou aquilo com ele, mas ele não quer. Eu já dei a oportunidade e ele não quis a oportunidade. Então nós temos muita tendência a limitar essas questões. E a Bíblia fala aí que o único beneficiado aí, né, pelo que eu entendo, somos nós. Porque a partir do momento que nós fazemos o bem, né, nós obtemos esse favor do Senhor. E muitas vezes a gente tem a impressão ou acredita que beneficiado é quem talvez esteja recebendo a nossa atitude aí, talvez o nosso presente, a nossa atenção muitas vezes, né, que a gente fala, não vou perder tempo com essa pessoa, não. Mas, na verdade, o beneficiado aí somos nós, né? Quando fazemos aquilo que é o que Cristo quer que nós façamos. Foi o que eu entendi, né? O cara chegou de Deixa viagem eu, descansado, deixa chegou eu, inspirado. Gostei de ver. deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa, um pensamento do Eudimar aí. É interessante, né? A gente tem que fazer o bem, tem que perseverar e tem que tentar ajudar os irmãos. Mas até quando? Né? Que você está orientando, falando. Qual que é esse ponto? Eu não vi isso nos provérbios ainda não, sabe? Eu não achei essa indicação de quando chega a ser teimosia, quando o espírito do outro não quer realmente, ele está sendo um tolo, né? Ele não quer realmente esclarecimento, não quer realmente ajuda. Eu acho que esse é o ponto mais difícil. Quem pode me ajudar aí, gente? Isso é natural, tá? Assim, acho que todo mundo já passou por isso, né? Todo mundo tá aqui que já quis ajudar várias pessoas, né? Mas eu entendo que o próprio Espírito Santo nos fala qual o momento que a gente deve parar, sabe? Uhum. No mais que a gente fala da perseverança, a própria Bíblia fala de não, como é que fala? Não leve pérolas para porcos, né? Não Uhum. dê pérolas para porcos, né? Às vezes é muito forte, né? Esse entendimento, esse versículo que está na Bíblia, mas é no sentido assim, acho que a gente não pode desistir de ninguém, temos que temos que praticar o ID a todo tempo, né? Mas o próprio Espírito já me deu, acredito que já deve ter dado em vários outros aqui, o momento certo de falar assim, não dá. Porque senão vira obstinação, né? Isso é com negócio, isso é com relacionamento, isso é com amizade. Às vezes o cara muito obstinado, ele acaba se machucando. Às vezes ele fica, não é que não só machucando, eu acho que ele fica cego. E essa semana eu passei por isso. Fui ajudar uma pessoa e ele fala assim, eu falei, cara, deixa eu te falar. Eu tô entendendo agora conversar com você que você está obstinado. E eu tô vendo pelo seu semblante, sabe? Parece que você está cego diante dessa situação. Eu queria que você deveria rever. Quando eu falei isso, acho que o próprio Espírito foi nele e clareou a mente dele, sabe? E acho que ele deu uma repensada ali, principalmente o irmão dele que estava do lado. Então, assim, eu já passei por isso, de querer ajudar pessoas, assim, e acabou que eu passei da medida, né? Fiquei um cara chato, um crente chato, sabe? Essa Então, questão desculpa aí, te interrompi não, né? não, pode falar. Essa questão de ajudar as pessoas, eu penso muito sobre isso. Você falou aí de não der pérola aos porcos, né? Eu acho que foi o Luiz Gustavo mesmo que falou que algum conhecido dele tinha algum problema no joelho, ele foi dar um palpite, aí a pessoa, não, é isso e tal e tal. Essa questão de ajudar, eu acho que tem
até Jesus era dessa forma. Eu acho que Jesus, com seu poder, com seu conhecimento, ele podia ajudar muita gente, né? E eu acho que ele não ficava procurando as pessoas, você quer ajuda? Não. Ele ajudava quem procurava ajuda, as pessoas que procuram. E né, com tudo que eu falo aqui, galera, é em relação ao treino, porque eu acho que tudo é o que eu vivo e isso faz um paralelo bem com a vida. Às vezes está vendo uma pessoa fazendo uma posição, uma técnica ali errada, você vai falar com ela, não, amigo, não é desse jeito. Às vezes ela te acha como arrogante, ela, ela acha que a forma dela é correta. Então, beleza, aceita. Não dá pra gente abraçar o mundo e querer ajudar todo mundo, né? Então, acho que, mesmo se a pessoa não fala, eu preciso de ajuda, mas eu acho que a gente consegue perceber ali nos movimentos, quando ela está precisando de ajuda, e a gente não vai desperdiçar essa fala aí, né? Essas pérolas aí, né? Então, acho que Ô, João, basicamente é isso. A gente ajuda quem procura. ô, João, Jesus só não procurava, mas você falou muito bem nisso, mas como ele chegava para a pessoa, e aí, cego, o que você quer que eu te faça? Ele perguntava. E aí, não, mas você não tá vendo, e o coxo, e aí, mas você não tá vendo que eu não ando, que eu tô aqui entrevado? O que você quer que eu te faça? Uhum. Porque às vezes é isso, as pessoas têm que falar o que quer, entendeu? E às vezes, isso aqui é outra situação, quantas vezes que às vezes a gente já ajudou alguém, às vezes questão de grana, né, algum funcionário, alguma pessoa carente, e às vezes a gente está trabalhando, a gente está atrapalhando o mover de Deus, o deserto que Deus está deixando aquela pessoa, só porque a gente está ajudando, sabe? Então é bem complexo. O que a gente não pode é não deixar de ajudar, isso é fato. Mas a gente tem que pedir clareza ao Espírito Santo, e posso falar isso porque terça-feira, né, dessa semana eu tive isso. Tem uma família, né, que a gente ajuda, e ali eu senti de fazer uma pergunta. Quando eu fiz a pergunta, eu achei a verdade. Aí eu mudei totalmente o que eu iria fazer, mas eu consegui através de uma pergunta. E a Eu própria Bíblia ia, é que quem convence o homem é o Espírito Santo, né? Então eu acredito que a gente estando sensível ao Espírito Santo, a gente sempre vai ter a direção correta de a quem ajudar, né? E o momento certo de pisar no freio. Com certeza. eu ia até colocar aqui uma pergunta, em cima do que o Luiz falou, e você também é. E quando o Espírito Santo fala, por você ajudar numa situação assim, meio desajeitada, assim, você vira e fala, não, Espírito Santo, você não vai fazer isso comigo, não. Vamos supor, você está na fila de um supermercado, e aí o Espírito Santo vira e fala assim, paga a conta dessa pessoa aí da frente, e fala, como é que eu vou fazer? Como eu vou fazer esse negócio aqui? A pessoa vai se sentir ofendida e tal. Como é que vocês fazem, gente, num caso desse, assim? Vocês estão fazendo pergunta demais hoje, hein? Você tá doida? Eu acho que né? Vou falar por mim, né? Se o coração estiver em paz, meu irmão, aí em janeiro passado, fez um ano. O Senhor me falou assim: dá um celular para essa pessoa aqui. Eu tinha que dar um celular de R$ 5.000. Aí quando eu dei o celular, foi Deus, e aí? Junto com a pessoa, levei na loja e tal. Aí a pessoa falou assim: agora eu quero que você dê uma capa. Aí eu fui lá, não, então eu já fui direcionar. Olha que coisa mais doida, velho. Aí eu fui direcionando para um quiosque. Aí cheguei no quiosque assim, é, a pessoa falou assim: peraí, mas eu fui dar uma capa de barata, né, professor? Aí eu falei, não, eu quero uma coisa de qualidade. Eu fui lá naquela VX Case, que é tudo mais caro, e tive que dar só de capa, não sei o que, foi um absurdo, cara. Mas, ou seja, o Senhor me mostrou aquilo ali e eu fiquei em paz com aquilo, com aquilo que o Senhor tinha me pedido, Felipe. Então, acho que é quando você tem paz. Deus pediu para você dar um carro, para você dar uma casa. Você pode ter certeza que, primeiro, vai prover esse valor, você não vai fazer, não vai sentir falta, o Senhor não vai deixar que isso te faça falta, que você tire esse dinheiro e e vai te faltar na sua casa, né, no caso, para sua família. Mas agora, se você faz algo por ego, por sua cabeça, você pode ter certeza que você não vai estar em paz. E esse exemplo que você deu no supermercado, nós temos um exemplo de um pastor na igreja, que é o pastor Sandro.
Aconteceu com ele exatamente isso. Ele estava na fila do supermercado. E ele falou assim: paga a conta para essa mulher. Ele olhou assim e falou: como que eu vou pagar? Moça bem vestida e tal. Enfim, ele já me contou essas 2 vezes essa história aí, mas eu não lembro. Sei que ele pagou e depois ele foi ver que, apesar de no início ele achava que não tinha que ter feito isso, mas depois foi testificado. E realmente ele precisava de fazer essa ação. Xande, você quer completar isso para ajudar o nosso amigo Felipe? Ué, se Deus colocou no seu coração, faz, né? Faz, senão depois você fica com aquilo na cabeça, né? Se foi Deus que colocou no seu coração, não vai fazer falta. Acho que a gente tem que sempre fazer o bem, sempre repartir, sempre compartilhar. Tudo que vai nesse caminho é bom, né? Claro que a gente tem que fazer por amor. Paulo fala que se você fizer uma coisa, vamos supor, você se sacrificar por alguém, se não for por amor, não vai valer nada, né? Não vai ter sentido aquilo. Então, se é por amor, se é Deus que está derramando amor do seu coração, faz, não pensa 2 vezes, não, né? Deus mandou, a voz do Espírito Santo falou, você faz. E quanto ao que o Luiz perguntou, né, a gente vê que existe realmente um limite, né? E esse limite é o Espírito Santo que fala com a gente. Se você pensar lá em Paulo, na igreja de Corinto, tinha um camarada lá que estava dormindo com a madrasta dele, né, com a mulher do pai. E Paulo fala com eles, né, é absurdo, vocês estão aceitando isso. E aí depois ele fala que ele estava entregando o camarada para Satanás para que pelo menos o espírito dele fosse salvo, né? E esse entregar a Satanás, ele estava entregando o camarada a ele mesmo, né? Ele tinha falado, tinha repreendido, tinha feito o que era possível, não aconteceu nada, o cara continuava no mesmo caminho, né? Então ele falou assim, ó, então vamos entregar ele a ele mesmo, ele vai colher a consequência disso e pelo menos o espírito dele vai ser salvo, né? Vai acontecer alguma coisa, né? Para que então o orgulhoso às vezes Salomão fala muito disso, né? O orgulhoso a gente não consegue conversar com ele, né? O orgulhoso, por mais que você fale, ele prefere às vezes morrer do que ouvir o que você falou só para ele manter a opinião dele, né? Então tem pessoas que às vezes a gente tem que entregar elas a ela própria para que ela colha ali a consequência, né? E Deus tenha misericórdia da vida dela, mas a gente saber qual é esse momento, ele é difícil mesmo, é o Espírito Santo que fala no nosso coração, mas o que couber a nós é sempre tentar orientar, ajudar. A Bíblia fala que a gente deve arrebatar as pessoas do fogo, né? A gente não pode ver a pessoa indo para um abismo e não avisar ela que ela está indo para o abismo, né? A gente precisa, se a gente está vendo, a gente precisa falar, mas tem que ter uma sabedoria nisso aí, no como falar, quando falar, quando você deixa, quando você volta, né? Então isso é o Espírito Santo que vai trabalhando dentro da gente. Aproveita e fala sobre esse, pastor Xande, por favor. E é justamente sobre isso, versículo 18, já foi falado aqui, mas há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Né? Então Salomão faz uma contraposição aqui entre palavras que ferem, né, que matam, e palavras que trazem cura, que restauram, né, que renovam a vida das pessoas. E a Bíblia fala muito da língua, né, como esse pequeno órgão que é capaz de inflamar o corpo inteiro. Quem poderá dominar, né, a língua? Então, esse falar, né, essa palavra que fere ou essa palavra que cura, né, ela está no nosso poder. A Bíblia fala que na língua está o poder da vida e da morte, né? A gente tem esse poder. Ou a gente mata uma pessoa com uma palavra, ou a gente restaura essa pessoa, traz esperança para ela. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala, não só com o que a gente fala, mas como que a gente fala, né? A maneira que a gente fala para as pessoas, o tempo que a gente fala, a hora que a gente vai falar, né? O momento da pessoa para aquilo que você vai falar, isso tudo é muito importante. A gente precisa pedir a Deus sabedoria para isso, porque às vezes tem muita gente que fala assim, não, eu sou verdadeiro mesmo, eu falo na cara. Não, você é sem educação, você é mal educado, você
você está, às vezes, terminando de destruir a pessoa com a sua sinceridade, com a sua verdade, né? E quem disse que a sua verdade é verdade mesmo? A gente tem que ter humildade para saber isso, né? Então, a gente precisa controlar as nossas palavras, controlar a maneira que a gente fala, né? Às vezes a gente está falando a coisa certa da maneira errada, e aí vai dar errado, né? Não adianta, às vezes, você estar certo e falando da maneira errada, falando no tempo errado, né? Existe o tempo certo de falar determinada coisa, existe o momento certo para falar determinada coisa, a gente tem que respeitar o momento da pessoa, né? Às vezes a gente chega... eu, como pastor, passo muito por isso, né? Você vai num velório, uma coisa para aconselhar uma pessoa, para dar uma palavra de conforto, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, né? A gente tem que olhar a situação, a gente tem que olhar as circunstâncias, a gente tem que pedir sabedoria para o que você vai falar ali, porque você pode, ao mesmo tempo, trazer esperança ou terminar de destruir a vida daquela pessoa com uma palavra. Às vezes uma palavra certa, né? Mas que naquele momento não é o momento apropriado. Então você aguarda o momento certo, né? Como Salomão fala, há tempo para tudo. Então a gente tem que pedir essa sabedoria para Deus, porque a palavra, ela é uma espada mesmo. A palavra de Deus é uma espada, mas a nossa palavra também, ela é como uma espada. Ela pode tanto ferir, como ela pode trazer renovo, pode trazer esperança. Então, que da nossa boca saia sempre renovo, esperança, né? Uma palavra de conforto, uma palavra de repreensão, de disciplina para a vida da pessoa, mas que seja feito da maneira certa, né? Eu lembrei lá de Efésios, capítulo 4. Eu abri aqui Efésios 4, 29, isso. E Paulo fala assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo, né? E acho interessante que Paulo fala assim, ó, não entristeça o Espírito Santo, né? Livre-se da amargura, indignação, ira, né? Gritaria, né? O Espírito Santo preocupa até com a nossa gritaria, né? Com o tom de voz que a gente fala, com o jeito que a gente fala. Então, livre-se disso, né? Seja manso, seja mais como Jesus, né? Calúnia, né? A gente ter cuidado com as coisas que a gente fala. Nem sempre a nossa verdade é a verdade, a gente tem que admitir isso. Às vezes a verdade é outra e a gente quer impor a nossa verdade, né? E então a língua é um órgão pequenininho, mas que bota fogo em muita coisa. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras, com o que a gente fala. E sempre o que for útil, né, o que tem que estar na nossa boca, sempre o que traz edificação para as pessoas, que traz esperança, né? Então, é isso. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. E aqui tem 13 sábios aqui, ó, para trazer cura para muita gente. Sim. Perfeito. Pastorzão, Por isso que a gente tem esse tanto de dente, né, para segurar essa boca nossa, né? e eu ia falar só que colocar em oração também, né? Desculpa. Quando eu vou entrar em... Quando eu vou... Thiago, Oi? desculpa, né, eu falei errado. Por isso que a gente tem esse tanto de dente para segurar essa língua. Continua aí, Thiagão. Não, é só para compartilhar aqui também que a gente tem que colocar em oração, né? Que eu, quando vou fazer uma reunião importante, ou eu vou falar com uma pessoa que talvez não está muito preparada para escutar, né? Eu sei que é um assunto que vai em confronto, né? A pessoa, alguma coisa assim, eu coloco em oração, assim, que às vezes a gente no dia a dia esquece, né? E vai meio de supetão, assim, entra numa reunião sem preparar assim, o espírito, e isso funciona bem para mim. Assim, eu faço uma oração antes, eu peço direcionamento do Espírito Santo, né, para me conduzir ali da melhor forma, né? E eu acho que isso acho que ajuda a gente como cristão. É Ter verdade. esse Tem um discernimento, irmão né? nosso, É importante, às vezes, fazer isso se você tem liberdade.
faça isso com a pessoa que você vai conversar ou com as pessoas que você vai conversar. Fala assim, gente, vamos orar antes da gente começar. Faça uma oração, entregue aquele momento ali para Deus, para o Espírito Santo, que vai conduzir as coisas, né? A gente Não, precisa dessa condução, né? Nós eu fiz uma, precisamos dessa condução. a gente teve uma convenção de vendas aí há uns 2 dias atrás e eu comecei orando para um tanto de gente lá, sabe? Pessoal que às vezes nem tem conhecimento, mas declarando que aquele lugar era do Senhor e que quem reinava ali era Ele, porque Ele começou na minha vida e tinha que fazer na vida deles, assim. No primeiro, eu não, nas convenções eu não fazia isso, né? E que a gente faz 4 vezes por ano. E aí acabou que assim foi leve, foi gostoso e no final fiz todo mundo orar, tipo fiz a oração do eu aceito Jesus, igual do pastor Chese lá com todo mundo. Muito bom. E assim teve depoimentos assim, não teve nenhum negativo, mas teve positivo, sabe? A galera me manda mensagem, falar poxa e tal, eu vi Jesus ali e tal, nunca esperei vir isso de uma empresa e não tava depressivo e recuperar isso na empresa, porque a gente agora tem um grupo de projeto, Dono Saúde, aí todo mundo se inscreveu, todo mundo posta foto correndo. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, declarar o nome dele mesmo e foda-se os outros, sabe? Tipo, eu acredito nisso aí, né? Tem que declarar mesmo que o lugar, a nossa empresa, é do Senhor mesmo. E aí, fala sobre o versículo também, querido. Eu já nem Finalizar. sei mais qual que é, velho. Já toda hora eu pulo para um aqui. Vai lá, ó. Espírito Santo É, direto. O insensato revela de imediato seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. É o 16. É, acho que muitas das vezes, né, em discussões, em conversas, a gente acaba se aborrecendo e falando, né? E o que eu vejo aqui é que a gente tem que ouvir mais mesmo para ignorar qualquer insulto das pessoas e ter sabedoria mesmo, sabe? A gente não tem que ter razão em tudo. Eu não acho que a gente tem que ficar mostrando para as pessoas quem a gente de fato é. E muitas das vezes a gente quer falar, a gente quer, sei lá, mostrar que a gente é diferente, e na verdade é o testemunho que vale, né? É o resultado. É o Eu fruto. sigo quem tem resultado, eu não sigo quem fala. Então, assim, acho que é mais isso aí. Top. O meu, para finalizar aqui, acho que todo mundo já falou, é o Tá 2. faltando o Dedé, não? O Dedé saiu aí. Ele Eu já ia saiu? chamar ele, ele saiu. O 2 fala: o bom homem obtém o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. Pessoal, esse versículo eu li aqui foi o que aconteceu ontem. Vida real. Vida não é novela, não, vida real. Eu estava com uma dúvida perante um líder nosso de uma unidade, e ali, uma pessoa que saiu da empresa, do nada, eu recebo uma notificação no e-mail, no celular, ela me chamando, falou, olha, deixa eu te falar, eu já saí da empresa, já tem uns 3 meses já, mas, cara, tô tocando meu marido que falou aqui que eu tinha que falar com você, porque gostei tanto de trabalhar aí e tal, e fui muito bem acolhida aí. Fato é que ela me mandou essa mensagem, falou assim, ó, a sua líder da sua unidade tal, ela não é honesta. Enfim, ela só testificou algo que eu já sabia. Então, quando eu li esse versículo aqui, cara, eu lembrei disso ontem. O bom Qual que homem, foi o versículo? 2. O bom homem obtém o favor do Senhor. Então, quando eu li isso aí, eu falei, cara, ontem eu tive um favor do Senhor. Então, por isso que eu falei, vida real. Eu amo isso aqui, cara, porque na hora que, que o Provérbios, ele faz parte do nosso dia a dia, sabe, da nossa rotina. E ontem, né, aconteceu isso, e na hora que eu li, falei, nossa, eu li isso aqui, eu falei, lembrei na hora, falei, todos aqui me chamaram a atenção, mas esse fez parte do dia de ontem. Ontem eu recebi um favor, né? Eu tinha que, se não fosse isso, se essa menina tivesse falado, e ela me mandou assim, ó, olha essa foto aqui. Ainda mandou várias fotos comprovando aquela pessoa que é desonesta. Então, assim, E aí você já como, tomou a decisão ou tá esperando alguma coisa? como também Provérbios fala e Salomão fala, né, o pastor Xande, a gente nunca deve ser impulsivo, né? Então, como diz, a gente está mais calejado, né? A gente fica frio
E hoje eu vou chamar o supervisor, aí nós vamos conversar, enfim. Hoje a gente vai tomar a decisão. Mas se não fosse antes, né? Tomava a decisão na hora, né? Mas, como diz Salomão, você tem que ir com calma, né? E também, lá no Provérbios 15, 22, fala: no meio de conselheiros de multidão há sucesso. Então, por que no meio de conselheiros? Porque eu tive a informação. Então, agora eu vou discutir ela com outras pessoas, né? E aí, para tomar a melhor decisão, entendeu? Então, por isso que eu não poderia ter tomado a decisão ontem. Então, você faz as coisas de cabeça quente, entendeu? Então, nunca, talvez, nunca, né? Na maioria das vezes, nunca é melhor tomar a decisão na hora, e sim depois. Pessoal, Xande, você poderia fazer uma oração para a gente, por favor? Bora. Tem algum pedido de oração aí, pessoal? Hoje nós extrapolamos 10 minutos. Ô, Everton, vamos orar então, porque o nosso negócio do Edcar, que a gente toma decisões sábias no dia de hoje com relação a esses desafios de liderança aí que a gente está passando. E do lado de cá também a gente teve um problema delicado que envolve ou não uma demissão. Perfeito. Você, Xande. Vou orar pela Gigi também, que ontem teve que fazer uma transfusão, né? Porque baixou muito a imunidade e está internada. Ela está fazendo quimioterapia. Ela estava indo e voltando para casa, mas ontem ela internou, deve ficar até o final de semana no hospital. Tá, joia? Então vamos orar por ela também, para Deus fortalecer ela. Senhor, nós te louvamos, Pai, te bendizemos por esses momentos aqui, por todas as palavras, Senhor, que foram ditas, Senhor. Dá-nos sabedoria, dá-nos humildade, Senhor. Dá-nos esse coração ensinável, Senhor, esse coração capaz de aprender, Senhor, capaz de se humilhar, Senhor, coração capaz de se arrepender, Pai, de perdoar. Dá-nos um coração igual ao do Senhor, Pai, um coração igual ao teu. Troca esse nosso coração de pedra por um coração de carne, Senhor, um coração capaz de te amar, de se relacionar contigo, Senhor. É isso que nós precisamos, Senhor, desse relacionamento real com o Senhor, Pai. Senhor, te pedimos, Senhor, por cada um aqui, cada dono de empresa, Senhor, cada funcionário, Senhor, colaborador, Senhor, que o Senhor possa vir com a tua provisão, Senhor, com a tua graça, Senhor, com o teu favor, Senhor, sobre a vida de cada um aqui. Dá sabedoria, Senhor, dá a estratégia certa, Senhor. Ó, Senhor, dá o do teu favor, Senhor, sobre cada um, Senhor, como diz a tua palavra, Senhor, que sobre os justos, Senhor, sobre os que caminham contigo, Senhor, o Senhor entrega o teu favor, Senhor, a tua graça, Senhor, nos mostra, Senhor, os erros, Senhor, que estamos cometendo, Senhor, as coisas que precisam ser mudadas, Senhor, precisam ser restauradas, Senhor, que precisam ser redimidas, Senhor. Senhor, não só nas nossas famílias, Senhor, mas nas nossas empresas, Senhor, dos nossos negócios, Senhor, aquilo que não tem agradado ao Senhor, aquilo que ainda está oculto, Senhor, ou não está oculto, que a gente já sabe, Senhor, que a gente já enxergou. Nos dá coragem para mudar, Senhor, nos dá ousadia, Senhor, para mudar. Senhor, para que possamos realmente glorificar o Teu nome, Senhor, não só com a nossa boca, com a nossa língua, Senhor, mas glorificar o Teu nome com as nossas vidas, Senhor, com os nossos recursos, Senhor, Senhor, com tudo que somos, com tudo que fazemos, Senhor, que tudo possa ser para a honra e para a glória do Teu nome, Jesus. O Senhor abençoa também a Giovana, Senhor, que está ali no hospital, Senhor, fortalece ela, Senhor. O Senhor restaura, Senhor, essas células, Senhor, que estão enfraquecidas, Senhor, que estão doentes, Pai. Ó Senhor, nós ministramos cura, Senhor, sobre a vida dela e restauração, Senhor. Que ela possa sair do hospital, Senhor, hoje ainda, Senhor, ir para casa, Senhor. Ó Senhor, e descansar, Senhor, do tratamento, Senhor, e recuperar, Pai. Que o Senhor traga cura para a vida dela, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, nos dá uma sexta-feira abençoada, um final de semana, Senhor, abençoado, Senhor, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nós declaramos cura sobre a Gigi. Em nome de Jesus. Amém. Sabedoria para você aí, viu, Felipe? Nesse tratamento aí. Com esse líder aí, com esse funcionário. Deus te abençoe. Para todos nós, amém. Amém. Bora fazer atividade física agora, hein? Deus abençoe tu. Ô, João. Ô, João. Amém. Vai treinar pesado hoje, viu, João? Tô de olho no você, hein? Todo dia, toda hora. Isso aqui. Então, beleza.
Isso Valeu, aí, querido. gente. Pessoal, Com Deus. falou, bom Deus dia. abençoe. Final de semana aí. Mais. Valeu, boa semana, pessoal. Bom Valeu. dia, gente. Bom final de semana, galera. Valeu.